Olá pessoal, hoje a aula, vai ser sobre ondas, ok? Então, uma revisão de algumas coisas e talvez a introdução de outras ou uma, uma perspectiva mais matemática, mas não muito pesada hoje, né? Na próxima aula a gente vai ver, então hoje vai ser os casos só unidimensionais, né? E na próxima aula a gente fala sobre equação de onda e função de onda tridimensionais, ok? Então, os tópicos da aula de hoje vão ser, dar os conceitos principais aqui de ondas, introduzir, o que a gente entende por uma onda, ok? Ahn, Aí vamos, montar a equação de onda, tá? Ahn, e ver os tipos de soluções que são chamadas ondas harmônicas, ok? Então, a solução mais simples, mas também bastante gerais, né? Sem perder generalidade aqui, ok? E por fim a gente vê, que a gente vai usar bastante são a superposição, de ondas, e que isso tanto matematicamente quanto fisicamente é consistente assim com a formulação aqui, ok? Então começando aqui, é uma onda, né? Então, essa foto aqui mostra uma típica imagem, que vem na cabeça da gente, quando pensa em onda, né? É, uma onda, assim, ela é, assim, para o físico clássico, para a física clássica ali, é o que seria um conceito oposto a uma partícula, né? Então, por exemplo, essa gota de água aqui, ela é uma partícula, que a gente entende assim, ou essa aqui até, né? Tá? Então, uma partícula é uma coisa que está localizada no espaço, numa região do espaço, né? Então, sei lá, uma bola, uma bola de gude, por exemplo, é uma coisa, localizada ali, né? É um corpo rígido, mas é formado de partículas, né? Então, e aí a gente podia, aquele corpo rígido a gente pode trocar pelo centro de massa, tá? Então, conceitos de física 1, né? Então, a física 1, as leis de Newton iniciais, eram as três leis de Newton, que a gente vê em física 1, É, o formalismo era, para partículas, tá? Então, partículas, corpos rígidos, são coisas que estão localizadas, no espaço, tá? E a onda é meio que uma onda é o conceito nesse sentido assim de localização no espaço é o conceito meio que oposto, Porque uma onda vai ser, um distúrbio no meio, contínuo. Mas assim, as frentes de onda que a gente diz aqui, ó, tá? Então aqui, conforme passa o tempo, isso aqui vai se propagando, Isso aqui não tá, tudo bem que esse círculo tá localizado aqui, mas ela vai se propagando aqui, tá? Então ela tá, realmente não localizada, no espaço, E os exemplos típicos que a gente vai ver em três dimensões, são ondas planas, Aí ela não está localizada mesmo, tá? Ela tá se espalha no espaço todo, tá? Então, a onda, assim como o REST vai definir, por exemplo, é um distúrbio em um meio, que é meio que autossustentável, assim, Então você tem um meio aqui contínuo, aqui no caso, dessa foto, a superfície da água, tá? Então tava quietinho, Aí veio um distúrbio, Um distúrbio aqui pontual, Caiu essa gota de água aqui. E aí, provocou
é um distúrbio meio que se propaga ali, né? Tá? E assim, né? Ele não tá localizado, né? Ele é uma coisa que tá não localizada no espaço, né? Tá? E no tempo ela se propaga, né? Tá? Então, por isso que tem física 2, por exemplo, né? Vocês têm que... Aí tem que lidar com ondas, né? Oscilações, assim, que são coisas que não são partículas, né? Apesar do meio, né, ser formado por partículas, né? Uma outra ideia, né? Tá? Então, no fundo, a gente analisa o meio, esse meio contínuo aqui, que é a água, né? Como um todo, né? Tá? Então, quando faz a formulação em termos de onda, né? Tá? Então você pode pensar também sei lá, deixa eu ver, uma corda mesmo, né? Tá? Então uma corda de violão, né? Uma coisa, né? Meio que unidimensional ali, né? Mas aí você faz, né? Um distúrbio, né? E ele, né? É o meio como um todo ali, né? Tá? Que tá se movendo, né? Tá? Mas o curioso, né, que as ondas elas não transportam, né, as partículas, né? Elas vão ser, né, oscilações ali, né? Mas não elas transportam energia, né? E as ondas eletromagnéticas, por exemplo, momento, né? Mas elas não vão transmitir matéria, né? Tá? Então, o que está mudando ali, né, é a energia e a configuração, né, desse meio aqui, né? Tá? Então, o formato dele, né, como ele se configura ali, né? Como ele se distribui ali, né? Mas não tá nada sendo assim, nenhuma partícula aqui sendo transportada, né? A partícula que constitui o meio aqui, né? Ok? E assim, né? É claro que o meio, né? Aqui ele é constituído, né? De várias partículas, né? Tá? Mas numa certa aproximação, né? Por exemplo, né? Se você vê uma tomada aérea, né? De um show, né? Sei lá, um show de rock, né? Sei lá, alguma coisa assim, aí começa a ter os empurra-empurras, né? Tá? Aí você pode até meio que descrever também, né? Como se fosse uma onda, né? Porque você está a uma distância, né? Que, que o comportamento das partículas ali não importa muito, né? Tá? Ok. E aí, né? Tem dois modos, né? Aqui que principais que ondas, né? Por enquanto vamos falar de ondas mecânicas, né? Elas se propagam, né? Tá? Então ela pode se propagar longitudinalmente, né? Tá? Então, por exemplo, o som, né? Assim, ou aqui o exemplo, né? Uma mola, né? Tá? E aí, né? O distúrbio é feito aqui, né? Longitudinalmente, né? Então isso aqui se propaga aqui, né? Tá? Então a onda se propaga na direção, né? Aqui, né? Na longitude aqui, né? Do meio, tá? Enquanto que, né? Aqui, né? Se você fizer, né? Se você balançar, né? A mola aqui, ela vai se propagar transversalmente, né? Tá? Então ela é uma onda transversal isso aqui, né? Porque é que nem uma ola, né? Então uma ola no estádio, né? Então você levanta tal, né? Todo mundo né? Levanta do assento de acordo com certo padrão, né? Tá? Então em ordem ali. E aí né? Aquele distúrbio vai lá, né? Mas ninguém foi pro assento do lado, por exemplo, né? Na ola, ok? Então, pessoas, né, a partícula, né, que constitui o meio aqui simplesmente foi para cima e para baixo, né? Só que
tem alguma coisa que está andando aqui, né? Tá? Porque está sendo feito em ordem, né? Isso aqui, tá? Enquanto que aqui é meio que uma fila, né? De um show, né? Tá? Então aí você empurra, aí cria um vácuo aqui atrás, né? Aí a pessoa de trás cai para frente, aí a pessoa da frente, né, empurra a outra, né? E assim, né? É assim que vai se propagando essa, né? Uma energia aqui vai se propagando, né? Tá? Ou como esse distúrbio, né? Tá? Que é a onda, né? Vai se propagando, ok? E aí, né? Como a gente vai modelar ah, uma onda aí, ok? Então, assim, é mais fácil considerar as ondas transversais porque elas já vão ter, né? Meio que a modelagem, né? Já vai estar no formato da onda, né? Tá? Então, aqui uma onda transversal, né? De uma corda, né? Que você tá pegando aqui. Aí você, né? Faz assim bem rápido, né? Tá? Criar um distúrbio bem rápido, né? Tá? E aí o que acontece, né? Como que a gente vai pensar isso aqui matematicamente, né? Então isso aqui vai ter, ó, um formato, né? Tá? Um formato aqui. E esse formato que vai ser, né? Tá? Que é o distúrbio no fim das contas aqui, né? Tá? Ele vai ser propagado, né? E ele vai andar como um todo, né? Com uma velocidade, não sei se dá pra ver aqui, mas é velocidade vzinha, né? Tá? Constante, ok? E vocês devem ter visto lá em Física 2 e tal, né? Essa velocidade, né? Ela, ela depende do meio, né? Tá? Então ela tem a ver com o meio, assim, né? Então, no mesmo meio, né, a onda sempre vai se propagar com uma velocidade constante aqui v, né? Tá? Agora, se mudasse, né, por exemplo, né, a densidade aqui da corda, né, muda, né? Tá? Então, se eu tivesse um trecho, né, que tem uma densidade e outro trecho é outra densidade, né, tá, um material diferente, por exemplo, aí a velocidade, né, poderia mudar, né, tá? Ok? Então, a ideia é o seguinte, né, a gente modelar, né, tá, esse movimento aqui, então seria esse padrão aqui, por uma função, né, uma função, né, o que está variando aqui, né, a posição dessa figura aqui, né, tá? E ela está variando no tempo, né? Então, tem uma velocidade, então, né, varia espacialmente e no tempo, né? Então, num dado instante de tempo, ela está aqui, né? Isso aqui como um todo, né? Está aqui, né? Então, essa função aqui, né? Tá? Que tem esse formato, né? Tá? Tá aqui, né? Cada um em uma posição aqui. E no instante de tempo maior aqui, né? Ela vai ter andado, né? V vezes t aqui, né? Tá? Então ela vai estar em outra posição. Ok? E aí então a ideia é isso, né? A gente vai, né? Fazer essa função, né? Vai descrever, né? Esse distúrbio por uma função, né? Tá? Uma função que a gente vai chamar, né? Obviamente aí, né? De função de onda, ok? Que vai ser uma função da posição e do tempo, né? Posição x do tempo t, ok? Então, assim, aqui, né, o que seria o eixo aqui, né? S aqui, né, que ele tá fazendo, né? Opa. Seria a posição Y, né? Tá? Mas pode ter vários outros significados ali, ok? Então, a altura aqui, né, que tá, né? Então, isso seria essa variável, né? Mas para corda tudo bem, né? Mas para outras coisas, né, a gente vai ver o que quer dizer, ok? Então, né, a ideia é assim, né, a gente introduz uma função, que a gente chama de função de onda, né, tá? Que vai ser uma função de x e t, ok?
E aí, né, tem que valer assim que em t igual a zero, né? Quando você começa a contar o tempo, né? Essa função, né? Se de x aqui vai ser uma f de x, né? Tá? Uma função de x aí, ok? E a ideia é que a gente quer propagar, né, essa função de x. Ó. Aqui, por exemplo, né? Aqui seria, né, a função em x, digamos, começando a contar aqui, né? F de x igual a zero é essa função aqui, ok? Que tá aqui, né? Então seria aqui, né? Ou aqui, sei lá, né? Tá? E aí a gente precisa fazer alguma coisa, né, para, né, para modelar isso aqui, né, que ela tá andando com velocidade, né, constante aqui, né? Ou seja, que ela vai ter andado aqui, né, como um todo, né? Esse distúrbio como um todo aqui, a função como um todo, né? Ela vai ter andado v vezes t, né? Tá? Ahn, e tem várias formas de pensar isso, né? Então, uma forma aí meio a lá física um, né? Tá? É, a gente fazer uma, né? O que que é transformar, né, esse sistema de referência aqui que está parado, né? Para um sistema para um referencial, né? Então, o referencial que está parado aqui transforma para um, né? Pega um ponto arbitrário aqui e transforma para um referencial, né? Está se movendo com velocidade constante aqui, né? No sentido positivo do x, né? Tá? E aí, né? A gente obtém, né? Porque não, né, não é qualquer função, né? De x e t que vai valer, né? Tá? Para modelar uma onda, ok? Então, né? Qual que é qual que é a transformação aqui? É aquela transformação de Galileu, né? Tá? Ou transformação entre que é a mesma coisa, né? A transformação entre referenciais inerciais, né? Referencial inercial é um que está a velocidade constante, né? Tá? Com relação a um que você convenciona que está parado, né? Tá? Então, ó, o referencial S aqui, ó, ele tá parado, né? E aí esse referencial S', né, tá se movendo com velocidade vt, né? Tá? Então, né, num dado instante de tempo t, ele vai ter andado, ó, v vezes t, né? Tá? E é essa a transformação, né? Tá? Então ele vai ter andado x, né? X, então esse x' aqui, né? Vai ser x menos v vezes t, né? Tá? Aquela transformação de Galileu, né? Então assim, né? Então em t maior que zero, né? O f de x' aqui é f de x menos vt, né? Tá? Então, né? A função de onda tem que ser dessa forma, ó. Psi de xt é f de x menos vt, onde v é uma constante aqui, né? Tá? Que vai representar a velocidade, né? Que a onda está se propagando, ok? Então vamos fazer um exemplinho aqui, ó. Então, digamos, né, no tempo t igual a zero, a gente tivesse uma... Então, para modelar, né, ondas, assim, essa aqui que estava aqui era uma onda, uma onda, como se diz, harmônica, né, que a gente vai ver. Mas uma possível aqui, né, uma função normal gaussiana, né, que a gente diz. Ok? Deixa eu ver se meu... Então, é uma função que você tem uma constante aqui, então eu vou colocar 2 aqui, né? Só para mostrar. Tem um sinal de menos 2x ao quadrado, por exemplo. Né? Vamos ver se dá certo. É uma função, né? Aquela função sino, né? Tá? Função normal ou função gaussiana, né? Tá? E aí, né, a constante que está aqui, ela vai ter a ver com o desvio padrão, né? O quão largada essa curva fica. Ó. Se eu aumentar, ó, ela diminui aqui, né? Tá? Mais, mais quase pontual aqui, né? Tá? E ok, né? Tá? Então essa é a função, digamos, no tempo t igual a zero. Digamos, uma
muito usada aqui, né, para modelar, tá? Para facilitar a minha vida, eu vou usar uma outra aqui, ó. 3 sobre x mais 1, ó. Vamos ver se dá certo. Isso. Também, né, tem esse caráter aqui, né, tá? Ah, outro tipo de restrição, né, que a gente tem que colocar na função é que ela não pode ser uma, por exemplo, né, vamos colocar a função e elevado a x aqui, né? Então, mesmo sem a variável tempo, né, espacialmente ela não pode ser uma coisa assim, né? Porque uma onda não é uma coisa que estoura, né? Tá? Então ela não pode crescer indefinidamente aqui, né? Em algum momento ela tem que meio que cair, né? Tá? Ela tem que. Então, para x tendendo a infinito ou menos infinito, né? Ela tem que. Ela tem que decair, né? Senão não dá muito certo, né? Tá? A derivada também, né? Dela, tá? Então, algumas derivadas dela vão ser. A gente vai impor também que. Mas depende do problema também, né? Tem problema tipo caixa, assim, né? Corda numa caixa que não. Acho que impor a derivada ali não vai. Na derivada não impõe, né? Mas impõe né, no comportamento, assim, né? Nos limites ali, né? Tá? Do seu problema. Porque ela não pode. Não, uma coisa pode crescer indefinidamente, assim, né? Tá? Hum, ok, então essa aqui é uma função ok, né? Pra gente trabalhar. E aí o que acontece matematicamente? Então a gente viu, né? Ali, transformação de Galileu, mais uma perspectiva física, né? Mas matematicamente, né? Se você subtrai, né, um valor do seu argumento aqui, né, da sua função, tá? X menos, vou colocar x menos 4 aqui, ó. Então se você fizer isso, ó, ela vai fazer o quê? Ela anda, né, tá? Então se você subtrair, ela vai andar aqui para a direita, né, tá? Se você tivesse somado, ela anda para a esquerda, né? Tá? Ok? Então essa que está em azul, né? Ela seria modelando isso, né? Tá? Então, ó, então aqui, ó, x mais, vamos fazer x menos um, quer dizer. Então ela andou de um aqui para direita, né? Aí, ó, se tivesse, aí seria assim, né? Se ela tivesse uma velocidade meio que um, né? Tá? E aí constante um aqui, né? Então, aí no instante de tempo t igual a 2, ó. Opa, 2. Ela andou mais aqui, né? Tá? Andou mais um. Aí no tempo t igual a 3, ela tá 3 aqui, né? Então ela tá andando, né? Uniformemente aqui, né? Como um todo, né? Tá? Ok? Então é, né, o jeito assim matemático de modelar, mas também que coincide também, né, com o que seria fisicamente razoável, né? Então, então assim, né, a relação entre as coordenadas, né, espaciais e temporais aqui, né, para uma onda, né, uma função de onda, vai ser, né, que essas funções de onda vão ser, né, dessa forma aqui, né, são funções, né, com argumento x menos vt aqui, né, tá? Ok? Onde v, onde essa constante é a velocidade da onda, né? E aí, em geral, né, a onda pode tanto, né, então se tiver com sinal menos, ela está, né, tá se propagando no sentido positivo de x, né, tá? Com o tempo, né? E se tiver com sinal positivo, né, que nem a gente fez a soma lá, ela vai estar andando no sentido negativo, né, tá? Então vai estar andando à esquerda, tá? Ok? E aí, né, desse formato aqui, né, de uma função de onda, ok?
ok? A gente consegue derivar a chamada equação de onda unidimensional. Vocês devem ter visto, né, em Física 2. Mas repetindo aqui, lá talvez colocaram com a derivada usual, né, mas assim, o mais correto é fazer, né, a derivada parcial, tá? E a gente vai ver, né, que fazendo, tirando derivadas, né, de funções desse tipo aqui, a gente vai, isso aqui vai ser satisfeito, né? Tá? Então, a equação de onda unidimensional, d2x, d2π dx2, menos 1 sobre a velocidade ao quadrado, né? d2π dt2 igual a zero, né? Ela é uma equação diferencial parcial, né? A EDP, né? A gente abrevia aí. Ela é linear, né? Tá? Uma equação linear aqui. Tá? Então, não tem isso aqui, sei lá, né? Não, o seno, né? Do derivado, né? Tá? Então, equação linear aqui. Segunda ordem, né? Então a gente vai só ter a segunda ordem aqui. E essa hiperbólica, né, é uma coisa de EDPs, né? Uma classificação aqui. Então, equações EDPs, né, lineares de segunda ordem, né? Elas podem ser parabólicas, elípticas ou hiperbólicas, né? E aí, assim, usualmente, né, as hiperbólicas você consegue são tipos de equações que você consegue mapear nessa aqui, né? Tá? Ou nessa aqui como não homogênea, né? Que a gente diz é igual a uma outra função aqui, né? Tá? Ou seja, no fim das contas, né, vai ser EDPs, né, lineares de segunda ordem, vão ser hiperbólicas, né? Vão ser meio que equivalentes, né, a equação. Então são coisas que descrevem ondas, né? Tá? E aí as soluções disso aqui, né, pela própria construção, né, matemática da equação de onda, elas vão ser isso aqui, né? Mas, assim, fisicamente, né? Acho que lá em Física 2 vocês provavelmente, né? Viram, sai, né? Aplica a segunda lei de Newton, né? As leis de Newton, né? Para uma corda com tensão e densidade, né? Ali definidos, né? E aí você vai chegar nisso aqui, né? Tá? Vai chegar nisso aqui de primeiros princípios ali, né? Tá? Então vamos, né? Vamos sair da forma da função de onda, né? Que a gente viu que é razoável, né? Tá? E chegar na equação de onda unidimensional. Tá? Nada muito complicado isso aí. Então, ó, psi, né? Nossa psi de xt, ela é uma função, né? De x menos v vezes t. Eu não vou fazer pro sinal mais ali, porque é a mesma coisa, né? Tá? Então, ó, aí isso aqui, né, tem uma função, né? É uma composição de funções, né? Tá? Então, uma função aqui de duas variáveis, né? X e t. O v é constante, né? E a f está compondo com ela, né? Tá? Então, ó, no fundo a gente vai usar a regra da cadeia aqui, né? Tá? Várias vezes, né? Então, a primeira derivada aqui, ó, d psi dx, né? Vai ser o quê, né? Vai ser, né, a derivada df dx, né? E aí seria d desse argumento, né? Tá? Pode chamar de x', por exemplo. Dx, né? Só que aí a derivada do que está aqui dentro, né, é 1, né? Tá? Então, d psi dx é df dx, né? Tá? E aí, obviamente, né, d2 psi dx2 vai ser o quê, né? d2f dx2 aqui, tá? E aí depois, no fim das contas, a gente pega essa f, né? Deixa eu ver se eu não vou fazer.
Bom, vamos fazendo, né? Tá? Depois a gente vê o que acontece. Dpsi dt vai ser o quê, né? df dt, né? Aí, vou chamar isso aqui ó, de x', facilitar. F de x' aqui. Então é df dx', desculpa, né? Tá? dx' dt, né? Tá? Então a regra da cadeia aqui. Aqui seria df dx', dx', mas fica a mesma coisa, né? Tá? Então isso aqui ó, é df dx' aqui. Acho que é melhor eu vir aqui, ó, pro x', né? Porque vai ser uma coisa do x', né? Esse negócio. Tá? Então df dx', aí dx', né? dx' dx aqui vai embora, né? Tá? E aí assim, né? Que é 1 aqui, então é 1 isso aqui, né? Tá? Então depois dá a mesma coisa depois, né? Então aqui fica df dx' vezes dx' dt, né? Aí dx' dt, né, é menos, né? Então é menos v aqui, ok? Então é um pouquinho mais, né, enrolado isso aqui. T2 psi dt2 vai ser o quê, né? Vai ser ddt disso aí, né? Tá? ddt df dx'. Então aqui, ó, é na verdade a d2f dx'2. Né? Ok? Então df dx', né? Tá? Opa, vezes menos v aqui. ddt disso aqui. E aí vai ser, né? O que, né? Vai ser, no fim das contas, ó, o menos v, né? Fica aqui fora, então vai. Você pode trocar nessas derivadas aqui. Então vai ficar dx', né? De df dt, né? Tá? Aqui não precisa fechar. E isso, né? Então vai ser menos v d dx'. E aí df dt, né? A dpsi dt a gente já fez, né? Mas aí pode fazer de novo, né? Ó, df dx', dx' dt, que vai aparecer um v ali de novo. Então isso aqui vai ser o quê? Isso aqui é igual a menos v, né? Tá? Então vai ficar v ao quadrado, né? V ao quadrado d2f dx'2 aqui. Vamos continuar aqui em cima, ó. Então, ó, então acontece se eu, né? É verdade isso aqui, né? Ó, que d2f dx'2, né? Vamos ver o que vai dar na verdade Então a gente viu ó, o d2 psi dx'2, essa relação aqui, e o d2 psi dt2, né? Tá? É igual a isso aqui tudo, né? Tá? Então vamos ver ó, o que vai ser ó, d2 psi dx'2 menos 1 sobre v ao quadrado d2 psi dt2, né? Isso é igual a d2f dx'2 aqui, menos 1 sobre v ao quadrado, vezes v ao quadrado, né? d2f
dx'2, né? E aí, né, esse v com esse v aqui vai embora, então isso aqui dá zero, né? Tá? Então, isso aqui, né, é zero. Então, a gente chegou na equação de onda unidimensional aqui, ok? Então, demonstramos, né, que de uma função f de x menos vt, né, a gente tem essa equação aqui, tá? E também é possível mostrar, né, que em geral aí, tá? Você... Deixa eu fazer aqui. Que você saindo dessa equação aqui, né, tá? Tá? Então a solução geral disso é uma coisa, né? F de x menos vt mais, né, uma g, né, uma outra função aí, x mais vt, ok? Solução mais geral possível, né? Então seria psi de xt aqui, ok? Então você pode tanto sair daqui, né, tá? Quanto, né, daqui, assim, né? Tá? Ok? Ok, então, né, basicamente isso, né? E essa equação que a gente vai trabalhar, né, bastante, né? Mesmo com a tridimensional lá, ela vai surgir para as componentes, né, de campos elétricos, magnéticos, assim, né? Tá? Então é o basicão, né, da gente. Lá a equação de Schrödinger, por exemplo, né? Ela vai ser não com a segunda derivada aqui do tempo, né? Mas ela vai ser uma coisa meio nesse formato, assim, as mesmas ideias, né? Que a gente vai usar, ok? Ahn, ok. E aí, né, um tipo de função de onda aqui, né? Tá? Que é solução, né? E é, né, o que é mais usado, né, para modelar ondas, né? Tá? São as chamadas ondas harmônicas, né? Tá? Então são funções aqui, né, oscilantes, né? Tá? Ahn, que vão ter essa característica de serem periódicas, né? Então a gente pensa em onda, né? Matematicamente pensa modelar por oscilações, né? Tá? Então que nem vocês viram lá, física 2, ok? Então, deixando o tempo t igual a zero para ver o formato, né? São funções que têm o formato espacial, né? É uma constante a aqui, né? Tá? As, pode ser seno ou cosseno, né? Mas vamos usar o seno aqui, né? Tá? Seno de kx, né? Tá? Por que que eu não coloquei x, né? Seno de x, porque esse x, né? Usualmente ele vai ter dimensões de espaço, né? Coordenada espacial, né? Tá? E o seno de alguma coisa, né? Ângulos são, né? Usualmente radianos, assim, né? Tá? Mas assim, o argumento aqui ele tem que ser adimensional, né? Então a gente põe uma constante aqui com dimensões, né? De um sobre comprimento, né? Tá? Comprimento a menos um. E para fazer isso aqui ser adimensional, né? Tá? Então vão ser funções aqui, ó. ah, com formato espacial aqui, né? Tá? Então pega no instante inicial, né? Tira uma foto ali, né? Tá? E aí ela vai ter esse formato aqui, né? Tá? Então ela, né? Se estende aí, né? Tá? Isso é a parte meio não física dela, né? Tá? Mas assim, dá pra. Na verdade, quando você faz né, superposição de vários disso aqui, né? Ela acaba, né? Morrendo aqui, né? Tá? Quando você modela totalmente, assim, né? Tá? Mas isso aqui, na verdade, vai ser uma coisa sem, que a gente diz, sem perda de generalidade, né? Tá? Então, admitir dessa forma não vai ser um problema, porque a gente, né? Qualquer função no fundo, né?
pelo fato de existir uma coisa chamada transformada de Fourier, né? Tá? Série de Fourier, transformada de Fourier. Qualquer função vai ser uma superposição, né? De senos e cossenos, assim, né? Tá? Você pode ver dessa forma. E aí, assim, né? Ou seja, isso aqui é bastante geral, né? Que a gente vai obter disso aqui, ok? E aí isso aqui é o formato, né? Que a onda vai ter, né? Tá? No instante inicial. E a gente quer, né? Quando ligar o tempo ali, né? Isso aqui vai andar, né? Com velocidade v constante, né? Isso aqui como um todo vai andar, né? Tá? Então a função, né? De x e t aqui vai ser, né? A função com argumento x menos vt, né? Então vai ser isso aqui, né? Substituindo o x aqui por x menos vt, né? Então é a seno de k, né? Aqui, vezes x menos vt, ok? E aí, né, vai ser mais usual, por enquanto a gente fala nesse formato, né? Mas vai ser mais usual a gente, né, chama esse k vezes v, né, de ômega, né, e faz kx menos ômega t, ok? Isso aqui vai ter um significado mais profundo, né, mas a gente não vai entrar nesse mérito por enquanto, ok? E aí, né, uma oscilação aqui harmônica, né, tá? Então aqui é o formato espacial, né, dela aqui, no instante inicial. Ela vai ter, então a gente vai ter diversos, né, diversos conceitos associados aqui, né? E, né, então uma nomenclatura toda própria para ela, né, tá? Todo um jargão, né, para lidar com oscilações, né, para entender, ok? Então essa quantidade adimensional aqui que a gente usou, né, o número k aqui, é o chamado, né, número de propagação da onda, ok? Ele tem dimensões, né, de 1 sobre comprimento e ele mede assim, né, o quantas ondas tem digamos que isso aqui, né, que isso aqui fosse a nossa unidade, né, de comprimento, fosse sei lá, 1 metro, 1 metro é meio grande, né, mas uma corda talvez não, né? Não, é mesmo assim. Não, uma corda talvez, ok, né, tá? Digamos 1 metro aqui, né, tá? Então ele vai medir quantas ondas, né, tem nesse 1 metro aqui, né? Então quantas ondas tem em uma unidade, né, de comprimento, ok? Então aqui teria, né, duas aqui, né, tá? Aí assim, né, duas e mais um pouquinho aqui, né, tá? Agora se a unidade de comprimento fosse aqui, né, tá? Teria só uma, né, tá? Só uma onda e mais um pouco aqui, né, tá? E assim, né, a característica principal dessas, né, funções harmônicas aqui, né, funções senoidais, cossenoidais, é a periodicidade, né? Então, o que acontece, né? Depois de 2π, né? Se você somar 2π a esse argumento aqui, né? Então ela volta a ter o mesmo valor, né? Então aqui ela estava em A, né? Ela só vai ter A, né? De novo aqui, né? Depois de 2π, ó. Então, aqui no caso em π sobre 2, né? Ela vai ter π sobre 2, né? Mais 2π, né? Dá 5π sobre 2, ok? Então ela vai voltar a ter esse valor, né? Quando você somar ou subtrair também, né? É 2π aqui, né? Então, e o segundo conceito aqui, né? Associado uma coisa, né? Que senos e cossenos, né? Eles estão entre -1 e 1, né? Tá? Então eles estão limitados, né? São funções limitadas aqui. Ou você pode ver também o módulo é menor ou igual a 1, né? Aí o que vai acontecer, né? Para essa função, quando você multiplica aqui por A, o módulo, né? Dela vai ser menor ou igual a A, né? Tá? Ou ainda, né, ela está entre -a, né? Então o valor mínimo dela é -a, né? E o valor máximo dela é a, né? Então é uma oscilação aqui, né? Que fica oscilando entre a e -a, né? Tá? Tomando todos os valores intermediários aqui, né? Ok? E essa constante a aqui, então, é a chamada amplitude de onda, né? Tá?
Quão ampla aqui, né? Ela tá, né? Então ela não consegue ser mais que, né? O módulo dela não é maior que A, né? Tá? Então é o máximo, né, de módulo que ela tem aqui, esse valor A. Ok? E aí a gente chama amplitude de onda, né? Aí para ondas eletromagnéticas, a amplitude vai estar diretamente relacionada, né, à, à intensidade da onda, né? Tá? Então, quanto de energia uma onda transmite, né? Na média, assim, né? Tá? É, na média temporal. Hum, aí assim, né, um conceito associado, né, a essa periodicidade da onda, né? Aqui só, né, então vai ser a periodicidade espacial, né, da onda, vai ser o chamado comprimento de onda, né, tá? Então, se você somar aqui, né, a ideia é o seguinte, né, que após um comprimento de onda, né, a função de onda volta a ser o que ela é, né, tá? Então, ó, então aqui, né, ela vai, né, então vamos fazer isso mais, né, elucidar isso aqui. Assim, a figura está aqui, né? Então vamos explicar cada um aqui. Então aqui, ó, tá em termos de lambda, né? Tá? A ideia é o seguinte, né? Opa. Daqui até aqui, né? Tá? Vai ter passado um comprimento de onda, né? Tá? Então a função de onda é o quê, né? Psi de x aqui é igual a seno kx, né? Tá? E aí que acontece, né? Psi de x mais lambda, né? Vai ser igual a psi de x, tá? Mas a gente sabe, ó, que seno de kx, né? Kx, né? Na verdade, ó, kx, né? Mais 2π, tá? É igual a seno de kx, né? Se você abrir aqui, ó, seno... Minha terra tem Palmeiras, onde canto sabiá, seno A cosseno B, né? Mais seno B cosseno A, né? Tá? Então vai ficar, né? Seno de kx, né? Tá? Vezes cosseno 2π, que é 1, né? E o outro zero, né? O outro termo, tá? Isso aqui é seno de kx, ok? Então esse lambda, né? Tá? Como aqui as unidades do argumento, né, são kx, né? Então, isso aqui, né, tem que ser igual a k vezes lambda aqui, né? Tá? Ok? Porque daí quando você somar isso aqui, né? Quando você somar lambda, né, ao x, né? Tá? Então, o que é psi de x mais lambda igual a seno k x mais lambda, né? Tá? É igual a seno kx mais k lambda, né? Tá? E é isso aqui tem que ser igual a 2π, né? Ou algum múltiplo de 2π, né? Tá? Para que a onda, né, retorne ao ela mesma, né? Tá? Então, k vezes lambda igual a 2π, né? Tá? Então tem essa relação, né, entre o número de propagação e o comprimento de onda, né? Ou seja, né, o lambda é 2π sobre k, né? E assim, né, se tiver especificada a função de onda, né? Então, sei lá, né? Vamos fazer um exemplo aqui, né? Mas vamos ver primeiro, né? Tá? Então, ó, se, por exemplo, né? Sei lá, 3, né? Seno de 10x, ó, né? Tá? Então, isso significa comprimento de onda
é 1/10 aqui, né? Ou 2π/10. Tá? Lambda 2π/10 ou π/5, né? Tá? E aí é medido em unidade de comprimento isso aí, né? Tá? Eu acho que é o comprimento de onda, que é o número de ondas por... Deixa eu ver aqui. Então vamos lá, né? Tá em dúvida, ó? Abre o livro, o texto, né? Tá? Aqui, ó. Comprimento de onda é o número, né? Tá? De unidade de comprimento por onda, né? Tá? Tem essa interpretação. Então, isso aqui, né? Número de unidades, comprimento por onda, né? Tá? Mas é isso mesmo, né? Então é o comprimento que essa onda tem, né? Tá? Então, sei lá, se tiver 2 metros, né? Tá? São 2 metros por onda, né? Tá? Então, por onda aqui, né? Tá? Por onda aqui. Na verdade, então, vai ser uma outra coisa. É o número de onda que vai ser o... Esse K aqui é o número de propagação, né? Aí tem uma quantidade que é chamada... É um kappa, assim, né? É parecido, mas é uma letra grega, né? O kappa. Aí ele vai ser 1/lambda, né? Tá? Por enquanto não vai falar muito dele, mas ele... Quantidade importante também. Aí ele vai ser o número de comprimento de onda, né? Tá? Por unidade de comprimento, né? Tá? Então, meio que quantas ondas passaram, né? Tá? Por unidade de comprimento, né? Aí vamos ver, né, que, assim, matematicamente isso aí tá legal, né? Então vamos agora passar para essa, né? Isso aqui tá dando problema. Então, ó, 3 seno, né, de 10x, o que vai ser, né? É uma coisa que está oscilando bastante aqui. Acho que eu vou diminuir um pouco. De 4x. Ok? E aí vejam isso aí, né, que eu fiz, né? Tá? Tá vendo que mudou, né? O número de ondas aqui, né, que tem. Ok? Nessa escala aqui, né? Tá? Então, ó. E aí esse 3, né, que ele representa, ó, se eu colocasse 10 aqui, ó, né, a amplitude, né? Então, quanto ela oscila, né? Tá? Vou voltar 3 aqui. 104x, ok? Então essa é no tempo t igual a zero, né? Aí o que vai acontecer se a gente, né? Seno de 4x, né? Menos 4 vezes... Então assim, né? Deixa eu colocar aqui dentro, né? Do quadro. Então nosso comprimento de onda tem que ser, né? 2π sobre 4, né? Tá? Porque esse aqui é o número de propagação, ok? Mas vamos ver o que acontece se não for, né? Ó, 4x menos 1 aqui, o que vai acontecer? Ó, essa onda andou um pouquinho, né? Uma unidade aqui, né? Espacial para a direita, né? Tá? Aqui, sei lá, né? Então, peraí, vamos ver onde que, né? Aqui estava em zero, né? Qual que é a primeira aqui à direita, né? Que está começando, né?
Que isso aqui ela é uma outra terminando, né? Essa aqui, né? 1, 0, né? Tá? Então tá começando aqui, né? Então andou, né? Então esse, né, o verde como um todo aqui, né? Andou um para a direita, né? Tá? E aí o que que vai acontecer, ó, se eu colocar, né? Exatamente o que seria o comprimento de onda, né? Então vamos tentar fazer, né? X menos 2 vezes π, né? Dividido por 4. É, π sobre 2 aqui, né? Mas tudo bem. Ela fica em cima, né? Tá? Ela retornou, né? A mesma coisa, né? Só que assim, a onda como um todo andou, né? Tá? Ela andou aqui para a direita, né? Tá? Ela se deslocou, só que aí ela repete ela mesma, né? Tá? Porque ela acaba caindo em cima dela, né? Tá? Então se fosse, né? Se fosse um múltiplo disso aqui, ó. Se fosse 6π sobre 4, né? Então 3 vezes isso aí, ó. 3 comprimento de onda vai ficar a mesma coisa, né? Tá? Não vai mudar, né? Agora se fosse, né? Então aqui antes era 2, né? 2π sobre 4, vamos colocar 2π sobre 3 aqui, né? Aí não, né? Aí tá, né? Tem uma defasagem aqui, né? Ok? Então, basicamente isso, né? Tá? Então, a gente está modelando aqui que acontece, né? Isso aqui, né, é só espacialmente, né? Tá? Então, né, ainda não ligamos o tempo, né? Mas o que está acontecendo, né? Aqui, ó, aqui é melhor para não confundir, porque zero ela acontece antes, né? Tá? Mas a função que se repetir como um todo é só, né? Nos valores diferentes de zero aqui, né? Tá? Então, ó, aqui tá na posição 3, né? Tá? Aí só vai, né, se repetir aqui em 3, né? Tá? Então é isso que é o comprimento de onda, né? Quando que ela vai, a onda vai, né? Porque se você pegar esse, né? Pega esse trecho aqui, né? E cola aqui, né? Tá? Ele vai, né? Você consegue construir a onda como um todo aqui, né? Tá? Hum, ou seja, né? Isso aqui é o que a gente está chamando de comprimento de onda, né? O período espacial, né? Quando ela está se repetindo, ok? E aqui que a gente tem aqui também, ó, a gente tem o período mesmo, né? O período temporal aqui, ok? Então, após um período, né? A onda tem que retornar nela mesma, né? Tá? Então, agora considerando o tempo aqui, xt é igual a seno x menos vt, aqui, né? Tá? Então, né, o argumento aqui, né, muda, em vez de ser só x, é x menos vt aqui, né? Tá? Então, ó, o período vai ser o seguinte, né? Psi de t mais um período, né? Vai ter que ser igual a psi de xt, né? Tá? Aí isso aqui desenvolvendo, ó, é a seno, né? Kx menos kvt. Né? Tá? Então, o que acontece se eu adiciono, né, o período aqui, né, para a função? Psi de xt mais tal é igual, né? Vou colocar essa expressão aqui, ó. A seno o x não muda nada, né? Mas então menos kVt. Aí
né, tá dentro do menos aqui, então é menos KV tal, né, tá? E aí, né, se você somar ou subtrair 2π, né, do argumento do seno, isso aqui, né, vai continuar a mesma coisa, né, tá? Então isso aqui é A seno kx menos kVt, né, se kV tal aqui for 2π, né? Poderia ser menos 2π também, não tem problema, né? Ou seja, né, se o tal, né, for 2π sobre kV, né? Onde k é o número de propagação, né, da onda, e v é a velocidade constante da onda. Então, né, isso já vem na função de onda, né? Então, por exemplo, né, se fosse função de onda psi de xt, né, é igual a 3, né, seno de 4x menos 10t, né, tá? Isso aqui é o nosso kV, né, tá? E aí, por isso que também, né, é mais conveniente aí escrever, né, psi de xt. Acho que daqui pra frente eu vou fazer isso, né? É seno kx menos ômega t, tá? E aí, né, para isso ser verdade, esse kV, né, então ômega tem que ser igual a V aqui, né? E a gente vai ver que isso tem um nome aí, né, uma frequência angular, tá? Mas aqui, voltando, isso aqui é o período, né, da onda, esse tal aqui, ó, 2π sobre kV. E ele é, né, o quanto a gente, né, em quanto tempo isso né, vai retornar a ao próprio valor aqui, né? Tá? Então, digamos, né? Se fosse menos. É primeiro menos 10 vezes zero aqui, né? Tá? Então era o padrão inicial, né? Tá? Aí é zero, né? Na verdade, aqui. É aquele. Não aceito isso aqui. 10 vezes zero aqui. Tá? Então é 3 seno de kx menos 10 vezes zero, né? Então é 3 seno de 4x, quer dizer. Aqui vamos, né? Ctrl V. Quando isso aqui for 1, né? Tá? Então, sei lá, né? Passou um instante de tempo aí, se for em segundos, né? 1 segundo aqui. Então, andou aqui, né? Tá? Esse tanto aqui, né? Então, a onda se propagou esse tanto aqui, né? Tá? Em 1 segundo. Aí, novamente aqui, né? Quando que ela vai retornar ela mesma, ó? Então, vai ficar, em vez de um azul ali, vai ficar um vermelho em cima, ó. Então, o KV aqui, né? Que é o ômega lá que a gente viu. Ele tem que ser, né? Então, 2π, né? 2π sobre, né? 2π sobre 10, né? Tá? Simplesmente o valor que você tem que multiplicar aqui, o 10, né? Tá? Para que isso aqui como todo dê 2π, né? Tá? Que daí o argumento, né? Subtrai 2π. E aí não muda nada, né? E aí, ó, ficou em cima, né? Tá? Eu falei azul, mas era verde, né? Aqui, tá? Então ela retornou ela mesma, né? Tá? Retornou, né? Ela se propagou e aí caiu em cima dela mesma, né? Voltou a ser a mesma coisa, né? Tá? Então, sempre após
para essa onda aqui, né? Após 2π sobre 10 segundos aí, ela vai, né? Ela vai retornar a ela mesma, né? Tá? E aí, acho que o período também, né? Tá? Então ele é o tanto de tempo, ó, é o que está dizendo aqui, ó, é a quantidade de tempo que demora, né, para uma onda completa passar um observador que está parado, né, tá, com relação à onda. Né? Então o período é o número de unidades de tempo por onda, né, tá? A gente tem. Ok? Esse é o período, né? O número de unidades de tempo. Então, quanto demora, né, para uma onda passar, né, pela gente, né? Para uma, né, um comprimento de onda passar pela gente, né? Tá? E aí a frequência angular, né, vai ser um conceito análogo, mas mais relacionado ao comprimento também, né? Vai ter uma relação entre os dois ali. A frequência de onda, né, é 1 sobre comprimento. Então, assim, né, se o período... É 1 sobre período, desculpa, né? Se o período era o quanto, né? Quanto de tempo, né, passou por uma onda, né? A frequência vai ser quantas ondas, né, numa unidade de tempo, né? Vai passar pela gente, né? Tá? Então, se em um segundo, né, passou duas aqui, né? Duas e mais um pouco, né? É, é, então, assim, a frequência dela é 2,5 aí, né? Tá? E aí a unidade é hertz, né? Aí depende do que você tá... Da sua escala, né? Pode ser megahertz ou picohertz, alguma coisa assim, né? Tá? Picohertz não é muito usual, mas tudo bem. Tá? Então, a frequência, né? Frequência, vocês podem usar o F, né? Mas como estamos fazendo tudo com letra grega, mais ou menos aqui, né? Usar a letra grega aqui para frequência. Então, frequência, né, vai ser 1 sobre o período, né? Tá? Isso aqui é o quê, né? Então, é o contrário desse aqui, né? Tá? Então, é kV, né? Sobre 2π. Tá? E aí, como a gente definiu o ômega ali, ó, é igual a ômega sobre 2π, né? Tá? Também pode ser visto, né? Agora, né? Como aqui vai ter uma coisa interessante, ó. Então, como a frequência é kV, né? Sobre 2π, né? Isso aqui é o que, né? Isso aqui é o v, né? Tá? É a velocidade da onda. Vou fazer ele mais... Né? Assim. Isso aqui é... Deixa eu escrever, ó. Isso aqui é v, né? Sobre 2π, né? Sobre k aqui, né? Tá? Ok? O que era 2π sobre k? É o comprimento de onda, né? Então isso aqui é v também. Uma outra forma de ver, ó. É a velocidade sobre o comprimento de onda, né? Tá? E aí vai ter uma relação de... né? Então, lambda, né? Comprimento de onda vezes a frequência vai ser igual à velocidade constante da onda aqui, ó. Tá? Ok? Então, elas são quantidades, né? O comprimento de onda e a frequência são inversamente proporcionais, né? Tá? E faz sentido aqui, né? Do formato da onda, né? Então, digamos aqui, né? Então, seno 3x aqui, né? Tá? Então aqui o comprimento de onda é esse aqui, né? Desse ponto até esse aqui, né? Tá? Bom, talvez aqui não seja tão simples de ver, mas assim,
que acontece, né, se a gente aumenta... Se a gente quer aumentar o comprimento de onda, então tem que diminuir aquele número, né? Então, ó, seno de x, ó. Seno de x é um comprimento de onda maior, né, ó. Tá? Então, assim, né, é meio... Ou seja, cabe menos ondas aqui, né? Tá? Para um dado instante de tempo, né? Demora mais, né? Tá? Para passar uma onda, por exemplo, né? Tá? No mesmo instante de tempo. Enquanto nesse mesmo instante de tempo, ó, passou, né? Uma, duas, né? Passou três, né? Tá? Então, quando passa uma aqui, né? Tá? Um comprimento de onda, aqui vai, né? Vai passar três, né? Tá? Então, a frequência da azul aqui, né? É maior, né? Tá? Enquanto que o comprimento de onda da verde é maior, né? Tá? Então tem essa relação, né, inversamente proporcional, né? Tá? E a constante proporcionalidade é a própria velocidade da onda, né? Então, bem interessante aqui. Ok. Ok, pessoal. Então, mais esse conceito associado. E aí, né, a gente tem também o que é mais conveniente usar, é chamada frequência angular aqui, né? Tá? Então é meio que a frequência do argumento, né? Quando o que a gente usou mesmo, né? Tá? Então, mas isso aqui também vai estar relacionado a uma coisa chamada, né, quando você tem um pacote de onda, né? Então você superpõe várias ondas, né? Aí você tem que fazer uma diferenciação entre a velocidade, né, da onda, né? Tá? A velocidade constante da onda e a velocidade de grupo, né? Vai ter um conceito aí, né? Vai ter meio que um grupo associado, né? Então, como a onda se move como, né? A superposição se move como um todo, né? Então aí essa frequência angular vai ter mais, né? Vai ter mais sentido, tá? Ahn, Tem também o kappa lá que eu falei, né? Que não é o número de propagação, mas ele é o número de onda que a gente diz. Que ele é né? É um conceito análogo aqui como tem o período temporal, sobre o período temporal é a frequência, né? O sobre o período, né, espacial, que é o comprimento de onda, é o número de onda, né? Tá? E ele vai estar associado com coisas como, né, relações de dispersão, né, no meio material, mas se a gente precisar ver, a gente vê mais pra frente, ok? Isso é o basicão, assim, né, de oscilações, né, pessoal? Então, uma coisa que vocês devem dominar já, tá? Ok? Mas relembrando aí, né, extraindo ali do HD, né, tá? Ok, e assim, o último conceito, e um conceito muito importante, né, é a chamada, né, a superposição de ondas, né, tá? Então, matematicamente, o que quer dizer, né? Que dadas duas psi1 psi2, né? Sejam duas funções de onda que são soluções aqui, né? Distintas da equação de onda, né? Ou seja, psi1 satisfaz a equação de onda, né? E psi2 satisfaz a equação de onda também, né? Para a mesma velocidade aqui. Então, né, uma combinação linear dessas duas, né? Então, você superpor, né? Ou seja, somar elas, multiplicar por uma constante, né, e somar aqui, também, né, vai ser uma solução da equação de onda, né, tá? Então é fácil ver, né, ó, porque d2 psi dx2 aqui, né, quando você tem essa combinação linear, né, então a derivada, né, a constante sai fora, né, da derivada e a derivada de soma é a soma das derivadas, né, tá? Então você vai fazer isso duas vezes, então no fim das contas, ó, vai ficar C1, né, né, essas derivadas de psi1, então você rearranja aqui, e C2 aqui, seria, não, isso mesmo, né, aí C2, né, as derivadas com relação a psi2, né, só que é isso aqui exatamente, né, tá? Então um exercíciozinho aí simples aí, fácil, tá, pra treinar, ó,
Então essa aqui é exatamente, né, a equação para psi1, né, que é igual a zero, né? Então isso aqui tem que ser zero, isso tem que ser zero. Então isso aqui como todo é zero. Então essa função, né, que eu defini como a combinação linear dessas duas, é solução da equação de onda também, né, para com velocidade v, né? Tá? Então, e aí a gente chama, né, essa combinação linear aqui de superposição, né, das ondas, ok? Então, e aí tem a ver, né, com somar, né, crista com crista, né, tá? É uma coisa bem, né, também fácil de ver matematicamente, entendeu? Então, ó, seno de... Elas estão defasadas, estão, né? Então, ó, seno de 3x mais seno de 3... Então, coisa mais simples aqui, ó, seno de 3x mais seno de 3x, né? Vai ser o quê, né? Seno de 2x, né? Tá? Então, se elas estão alinhadas, né? As cristas ali se somam, né? Tá? Os vales ali, né? As depressões se subtraem, né? Tá? Então, aqui elas estão, né? Não defasadas, né? Então, aqui dá o quê, né? 2 seno de 3x, né? Tá? Então, a amplitude aumenta, né? Dobra aqui, né? Se elas estão alinhadas. Mas se... Ó, seno de... E seria a mesma coisa, ó, seno de 3x mais seno de 3x mais 2π, né? Tá? Ó, então... Ó, não tá aceitando por quê? Você... Vamos ver aqui. Ok? Então porque assim, né? Após 2π, né? No argumento ela volta, né? Se o que ela é. Ok? Então é uma... que a gente chamava lá interferência construtiva, né? Agora, se fosse, né? Seno de 3x mais π, acho que também vai dar uma... Então aí, ó, ela, né? Uma crista ficou desalinhada com a outra, né? Tá? Então elas ficaram totalmente defasadas, né? Então interferência destrutiva total, né? E aí sendo 3x aqui, né? Mais... Deixa o π aí, né? Π sobre 2, por exemplo, né? Que era, né? Uma coisa meio intermediária aí, né? Ok? Ok. É assim, tá mais construtiva que destrutiva, né? Porque a amplitude aumentou, né? Tá? E se fosse π sobre 4 aqui. Né? Então tá quase lá, né? E sobre 6, o que vai ser? Acho que tem que fazer alguma coisa tipo 3π sobre 2, por exemplo. Isso aqui é só aquela outra mais deslocada, né? Deixa eu ver aqui. Isso aqui são os múltiplos ímpares, né? De π sobre 2. Ó, 3π deve dar uma totalmente destrutiva também, né? Porque daí é um múltiplo ímpar, né? De π, ó. Aí, ó, o vermelho é, né? Totalmente destrutivo, né? Agora, se for 4π, né? É totalmente construtivo, né? Tá? E aí tem os casos intermediários, né? Tá, pessoal? Mas assim, é um pouco mais, né? Não é só isso, né? Tá? Então, ó, seno de 3x, vamos somar uma
uma função que não tem essa, né, não tem essas mesmas características aqui, ó. Número de propagação diferente, por exemplo. Seno de 5x, por exemplo. Seno de 5x, ó, ela, né, tem um comprimento e a frequência diferente, né? Tá? E aí o que acontece se eu somar essas duas, né? O seno de 3x mais seno de 5x. Vamos ver se ele vai aceitar aqui. Em amarelo aqui, ó. Aí eu vou tirar essas outras pra vocês. Então, ó. Aí fica diferente, né? Tá? A superposição delas, né? Isso, no fundo, é uma... A gente pode fazer uma série aí, ó. A gente diz de Fourier, né? Vou colocar uma não tão... 8x aqui. Tá? Então aí, assim, ela se repete, é uma, né, uma coisa ondulatória, mas ela é mais, né? A oscilação é meio diferente, né? Aqui, tá? Isso aqui é o que a gente chama uma série de Fourier, né? Aí se somar um cosseno também não tem problema aqui. Cosseno, seno de x. Né? Tá? Então vai modificar de formas diferentes, né? Tá? Mas assim, a gente vai restringir bastante, né, a valores próximos aqui, né? Que a gente chama ondas monocromáticas ou monoenergéticas. Senão a gente tem que ver o que, né, esse cada número aqui vai, né? Cada número de propagação ou frequência ou comprimento de onda, né? O que a gente chama o espectro deles, né? Tá, então aí é mais complicado, né? Então, boa parte do curso a gente vai trabalhar com ondas que a gente diz monocromáticas, né? Tá? E aí, né, já entrando essa terminologia, né, de ondas eletromagnéticas, ok? Ou da luz, né? O comprimento de onda, né, vai estar... O comprimento de onda e a frequência estão associados à cor, né? Tá? Da luz, né? Tá? Ou, pelo menos no espectro visível, assim, ok? E, e aí, assim, né, a gente vai trabalhar com ondas que tenham, né, os mesmos, né, ou aproximadamente, né, os mesmos comprimentos de onda, né, as mesmas frequências, né, tá? Porque senão aí aí você tem que, né, fazer uma análisezinha aí de Fourier, tá, né, não é tão simples assim, né, tá? Não é tão difícil também, né? Mas assim, a coisa interessante dessa soma aqui, da série de Fourier, é que qualquer função periódica, né, ela vai poder ser decomposta, né, como uma soma de senos e cossenos aí, né, tá? Onde aí tem termos aqui, né, pode ser, sei lá, né, pode ter um 2 multiplicando aqui também, né, tá? Então, aí pode mudar, né, um pouco as coisas. Mas, assim, qualquer oscilação periódica, né, vai poder ser decomposta dessa forma. E se, né, um conceito ainda mais geral, se você usar as transformadas de Fourier, né, que é isso aqui indo para o contínuo, né, então uma integral lá, né, tá? Aí qualquer função, né, tem a sua transformada de Fourier, né, e aí ela é assim, você pode ver qualquer função como uma superposição ali infinita de funções harmônicas, né, tá? Senos e cossenos, né? Ou, né, que a gente vai usar bastante também, né? Começar a usar. Deixa eu colocar. Esqueci de colocar uma seção disso, mas a gente fala na próxima aula com mais calma. A gente pode usar também, né? Tá? Começar a usar números complexos, né? Então aí kx, ó, né? É uma solução, ó, né, da função de onda. E aí kx menos ômega t, ó, já mais geral, né?
Então, em vez de usar senos e cossenos, isso aqui é, né? Lembra que isso aqui é cosseno, né? Deixa eu fazer. Oh, meu Deus. Tudo bem. Cosseno, né? Tá. X menos ômega t mais I seno kx menos ômega t igual a E aí kx menos ômega t. Então isso aqui a gente pode usar também, né? Como função de onda. Isso ou mais ou menos isso aqui, né? Tá? Então, psi xt aqui. Tá? E é fácil ver que isso é solução, né? Tá? Da equação de onda. É uma solução possível, né? Então é aí kx menos ômega t, ó. Então aqui não é um pouco mais, né, pessoal? É a função agora, né? Tá? Então a exponencial complexa como função aqui, né? As variáveis x e t, mas nada complicado aí, né? Tá? Então dpsi dx é o que, né? Então é a derivada da função, né? Em termos do argumento aqui, né? Então a regra da cadeia, né? Básica. E vezes a derivada que está dentro, né? A derivada de exponencial é, né? Exponencial de x é de exponencial de alfa x, ó. Ddx aqui. E alfa x, né? É alfa, né? E alfa x, né? Tá? Então isso aqui vai ficar o quê, né? I kx. Opa, não, tô derivando com relação a x, né? E k, né? Porque daí, né? Exponencial soma aqui, né? Isso aqui é o quê, né? I kx e menos i ômega t, né? Tá? Então isso aqui, né? Com relação a x, né? É uma constante. Então é i k, né? Tá? E aí kx menos ômega t. E aí, né, a derivada segunda, né, d2π dx2 é igual ao quê, né? I ao quadrado, que é menos 1, né, vezes k ao quadrado, né, cai duas vezes, né, kx menos ômega t. Tá? Isso aqui é menos k ao quadrado, e aí x menos ômega t. Pode chamar tudo isso aí de um φ, né? Tá? É a fase, né? Tá? Da onda, né? Mas vamos hoje levar isso aí, né? Aí dψ dt2 é o que, né? Ou dψ dt, desculpa, primeiro, né? Então a derivada, agora é isso aqui, né? Que é constante, né? Tá? Na nossa derivada. Então é menos i, né? Menos i ômega. E aí kx menos ômega t. Né? Então d2 psi dt2 é igual a i menos i ao quadrado também é menos 1, né? E aí ômega ao quadrado é o que sobra, e aí kx menos ômega t. Peraí, deixa eu ver se não estou fazendo besteira. Não. Né? Então, ó. Menos k ao quadrado. E aí kx menos ômega t. Ah, e na equação de onda, né? Tá? Então, ó. Equação de onda é o que, ó? d2π dx2 menos 1 sobre v ao quadrado. d2π dt2, né? Isso aqui é o que, ó? d2π dx2, a gente viu que é menos k ao quadrado, e aí kx menos ômega t. Né? Aí menos, né? 1 sobre v ao quadrado aqui. Então vai ser mais ômega ao quadrado sobre v ao quadrado. E aí kx menos ômega t. Né? Tá? Só que lembra que ômega, né, é igual a k vezes v, né? Então isso aqui é igual a k ao quadrado, né? Então isso aqui vai ficar o quê, né? Menos k ao quadrado. E aí kx menos ômega t.
mais, né, k ao quadrado. E aí, kx menos ômega t. Isso aqui igual a zero, né? Ou seja, né, isso aqui igual a zero. Então, a equação de onda é satisfeita para essa função, ok? E aí, né, tem várias vantagens aqui, né, tá? De usar, de usar essa representação complexa que a gente diz, tá? Então, eu sugiro dar uma olhada no REST, né, esse capítulo, na parte de representação complexa, ok? Porque isso aqui é um pouquinho mais conveniente, né, do que ficar, às vezes, trabalhando com cosseno e seno, né, tá? Então, a ideia é que, assim, né, você vai trabalhando com isso, né, na notação complexa e aí no fim, né, no fim você tira a parte real, né, tá? E aí você tem as suas quantidades. Aí Fazores vem disso aqui também, ok? É simplesmente, né, a adição, né, adição, subtração de números complexos, né? E aí, onde tem os termos cruzados, eles vão se somar, né, tá? Então, bastante usado, né? E aí, assim, né, transformar de Fourier é uma coisa assim, né, uma integral, né? Isso está transformado de uma função f de x, por exemplo, e é menos i kx, né, tá? Assim, na matemática sozinho isso aí, né, tá? Então, mas tem a ver, né, com essa coisa. Isso aqui também é equivalente a fazer com senos e cossenos, né, tá? Então, coisas relacionadas aí, ok? Hum, e aí, né, o lance, né, a importância, esse negócio de superposição é tão importante, né, que na física quântica, né, a gente, ele né, é uma coisa que é imposta como um princípio, né, então qualquer modelagem ali, né, modelagem, né, de um sistema quântico, né, então quando o Schrödinger fez a equação dele, ele pensou assim, né, tem que valer, né, tem que valer que a soma, né, a soma ou diferença ou no caso geral, né, a combinação linear de duas soluções da equação que eu vou obter tem que ser uma solução também, né, tá? Então ele impôs isso como um princípio, né, tá? É um princípio que você tem que seguir, né? Então qualquer equação teria que, né, ali tem, no mínimo tem que seguir isso aí, né? Tá? E a gente vai ver os motivos disso mais para frente, né? Tá? Mas é uma das grandes, né, características aí de onda, né? Qualquer coisa que tem que ser onda tem que, né, a superposição tem que ser também, né, uma superposição das soluções aqui tem que ser, né, tem que ser uma solução também, ok? Tem que valer superposição, ok? E isso vem do que, né, da linearidade, né, da equação, ok? Então, o fato dessa equação ser linear vai fazer que, né, valha a linearidade, né, das soluções, ou seja, a superposição, né? Tá? Então, por isso tem que ser uma equação diferencial linear. Ok? Hum, então é isso, pessoal. Vou parar por aqui. E a próxima aula a gente vai ver, né, vai estender isso para a equação de onda, uh, funções de onda e equação de onda, ondas tridimensionais. Ok? Então, ondas esféricas, planas, né, tá? Cilíndricas e tal. Mas nada muito pesado, assim. Só. No fundo, assim, o que vai mudar é que, em vez de ser essa derivada de segundo espacial aqui, né, com relação a x, vai ser o Laplaciano, né? Tá? Então, vai somar os termos aqui x, y, z, né, em coordenadas cartesianas, ok? Aí tem todo um. Né, vamos fazer isso em coordenadas esféricas e cilíndricas, essas coisas, mas a ideia é simples, né? Tá? E mas é uma coisa que a gente precisa aprender. Acho que a grande coisa da próxima aula são as ondas planas, né? Tá? Tentar entender.
porque as ondas planas eletromagnéticas elas vão ser bem peculiares, mas bem assim, né? Não é difícil matematicamente de lidar com elas, mas de visualizar assim é uma coisa vai exigir uma certa abstração, né? Tá? Então é isso, pessoal. Até a próxima aula e valeu.